igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória, irmãos, que alegria. A responsabilidade de trazer o alimento do Senhor, a gente vai amadurecendo. Antes eu sempre falava, comentava com a Renata, mas é muito difícil ministrar. Não é bom ministrar. É porque quando você ministra, geralmente a palavra ela vai confrontar alguém, não afrontar, mas confrontar, ou confronta a mim mesmo, e muitas vezes vem a palavra de bênção também, então, mas é muito difícil ministrar, mas a gente vai amadurecendo, e Deus começa a ensinar para a gente que é uma honra falar da palavra dele. Eu vi uns dias atrás, irmãos, por isso é bom a gente sempre estar ligado em reunião, onde um pastor falava, não fala que quando a pessoa dá um cargo para você, não fala que é pesado, ou não fala que, obrigado, benção, diácono do Senhor, não fala que é pesado, não fala que é benção, não fala que é pesada, que é fardo, é benção, é honra quando Deus separa você. E hoje o pastor já estava falando de separação, já estava falando de chamado, E a palavra tudo tem a ver. Mas antes de falar, eu quero aproveitar que vocês estão em pé, ler em Êxodo, capítulo 28. Eu digo para vocês, irmãos, que o Senhor pôs essa palavra no meu coração. E o Senhor me colocou de uma maneira, irmãos, que falou comigo nítido e falou, você precisa falar com a minha igreja. Eles, ao longo do cansaço, dos dados inflamados, da seta, das circunstâncias, eles vão perdendo um pouco a fé, eles vão tirando a certeza da minha palavra. A minha palavra, ela liberta, ela transforma, ela cura. A minha palavra, ela traz bênção. O que eu falo, eu tenho compromisso com aquilo que eu falo. Então, Deus vai nos ensinando. E o Senhor pôs uma palavra maravilhosa no meu coração, que está aqui no Êxodo, capítulo 28. Quem tem a tua Bíblia, acompanha que eu vou ler, do versículo 1 em diante. Que vai dizer assim para nós. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão, e seus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glorificar o ornamento, ou para glória e ornamento. Falarás também a todos que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Amém? Pode tomar o teu assento. Quando eu vi o pastor nessa noite falando, irmãos, de chamado, quando eu vi o pastor falando que todos nós temos chamado, eu começo a lembrar da Bíblia, das passagens, onde que todos os homens na Bíblia, irmãos, você não vai ver um estender na mão e falar, Senhor, me dê um cargo aqui de um evangelista, me dê um cargo de presbítero, de diácono, de pastor, cooperador. Você não vê ninguém pedindo um cargo. Eu vejo a Bíblia, irmãos, Deus chamando as pessoas, separando as pessoas e confiando responsabilidade. Então não vem do homem, não vem de nós, porque a nossa carne, ela luta contra o espírito. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo deixa bem claro que é uma luta tremenda da carne contra o espírito. Mas quando nós levantamos as mãos ao Senhor, o espírito vence. Porque a carne, irmãos, ela não vai querer responsabilidade, ela não vai querer, irmãos, esse compromisso. E a Bíblia falou hoje aqui já para nós, lendo, como os homens de Deus aceitavam, como eles erguiam a mão e atendiam ao Senhor. É interessante, quando eu vejo lá em 1 Jeremias capítulo 1, que o Senhor chama Jeremias, e Jeremias vai questionar o Senhor e fala, Senhor, o Senhor me está chamando para uma grande obra, eu sou menor na casa do meu pai, eu nem sei ainda falar. Quem de nós que já não deparamos, irmãos, com chamado, como o pastor já está falando hoje, falou, pastor, eu não estou preparado para isso, não é o meu chamado. Mas Deus fala, Jeremias, põe de pé, porque eu colocarei minhas palavras na tua boca. E digo mais, livrarei você de todos aqueles que te perseguem. Estarei com você e serei teu livramento. Mas aí eu começo a ler a Bíblia, irmãos. Eu vou começar a ver a Bíblia, pastor, a trajetória de Jeremias.
e ele aceitou a responsabilidade. Só que parece que no começo não foi aquilo que o Senhor falou: Jeremias, eu vou te livrar. Que começa um processo, que Jeremias começa então, irmãos, a protestar contra Israel. São 40 anos, irmãos, ali, 40 anos falando, 40 anos pregando, todos rejeitando a palavra de Jeremias, e a Bíblia fala para mim que Jeremias, ele não desfaleceu, ele guardava aquela palavra, mas se não bastasse eles rejeitar, eles começaram a trancar, a esbofetear, a jogar em calabouço, esbofeteando, zombando, prendendo. E eu poderia imaginar que às vezes o Senhor nos chama para algo, aí começa o levante, começa a luta, aí eu começo a pensar, então, Senhor, mas o Senhor me chamou, o Senhor falou que estaria à minha frente, o Senhor falou que estaria comigo, e por que sobrevém sobre a minha vida tantos dados inflamados, e me atinge, chega a desfalecer? Mas a Bíblia fala que Jeremias, irmãos, ele ia num propósito sem parar. Mas lá no capítulo 39, que eu não quero falar de Jeremias, mas lá no capítulo 39, a Bíblia vai falar que o povo já foi preso. Nabucodonosor leva todos eles, irmãos, e leva para a Babilônia, e por um engano, Jeremias vai junto. Ele foi preso junto com essa nação. Só que lá eles seriam escravos. O que servia ao Senhor ia trabalhar, o que não servia seriam mortos. Nabucodonosor não queria, irmãos, pesos, fardos, só o que servia a ele. Mas quando chega em Jeremias, irmãos, ele chama o seu capitão e fala: ei, vocês trouxeram um homem enganado, vocês trouxeram um homem que não era para estar aqui, ele tem direito de escolha, ele tem direito de escolher o que ele quer, se ele quiser ficar aqui, fica, se ele quiser voltar para a sua terra natal, ele volta, mas deixa ele decidir o que ele quer fazer, a ele você não toque a mão. Deus não cuidou, Deus não deu o livramento, de começo parece que não, mas quando ele era para ser escravo, quando a escravidão veio sobre ele, Deus falou: esse não, esse eu estou pondo um manto sobre ele. Eu quero falar nessa noite para nós, irmãos, diz que o Senhor nos tem chamado, do chamado de cada um, nós não compreendemos o chamado. Eu olho a Bíblia, quando comecei a ler a Bíblia, deparei com a história de Saul e de Davi, irmãos, levei um tempo para processar. Quando eu olhava a história de Saul, eu entendi que Saul cometeu 2 falhas com o Senhor, desobedeceu ao Senhor 2 vezes. Agora, Davi, irmãos, ele foi além do limite. Davi, irmãos, ele vai matar, ele manda matar, praticamente ele matou o teu soldado de confiança, o que travava as guerras para ele, para tomar a tua esposa, para casar com a tua esposa. Eu falava: Senhor, mas Davi cometeu adultério, ele está com Betseba. E o Espírito, ao falar no meu coração, mas lembramos que Urias está morto. Eu falava: Senhor, está morto porque Davi matou. E eu tinha essa luta agora, Saul, o que Saul fez? Ele cometeu só 2 falhas, e o Senhor rejeitou o cargo dele. Porque Davi, o Senhor aceitou com tamanha barbaridade, tamanha falha. Levou tempo para mim processar, ler na Bíblia, até que um dia veio sobre o meu coração. E o Senhor falou: Leandro, Davi, ele fez uma aliança, Saul, ele fez uma aliança com a coroa. Saul, ele fez uma aliança com o poder, ele fez aliança com o trono, mas Davi foi diferente, ele fez uma aliança comigo. Ele não fez aliança com coroa, ele não fez aliança lá com a sua cadeira, ele fez uma aliança comigo. E se ele fez arrependimento, prova disso que Davi, irmãos, quando ele está passando todo o processo, ele fala: Senhor, tira tudo de mim, mas não tira o teu espírito da minha vida. Leva tudo, Senhor. Saul não queria perder, irmãos, de maneira alguma a coroa, não aceitou perder a coroa, não achou lugar de arrependimento. Davi se arrepende e fala: Senhor, pequei contra o Senhor, leve tudo que eu tenho, leva o trono, leva a coroa, leva as riquezas, as terras, mas deixa o teu espírito comigo. É isso que Deus enxerga. Aí Deus falou: Leandro, alguns estão sofrendo na minha casa, e alguns não creem ou não acreditam, ou alguns invalidam aquilo que eu estou pondo um manto branco, manto santo. Eu lembro, irmãos, que teve uma irmã na igreja que falava, sempre tinha festividade na igreja de um pastor, nós convidava: vamos lá. Eu falava: não, eu não vou lá não, Leandro, esse pastor está no 2º casamento. Oh, misericórdia.
Irmãos, Deus sabe o que tem no coração do homem. Deus sabe que há casos e há casos. Deus entende tudo. Quem é nós para entender o que está no coração do homem? E a mais, teve um irmão, irmãos, um pastor caiu em adultério na igreja, faz muito tempo. Um pastor, não, ele estava separado para pastor. Dias depois, ele tinha culto lá no ministério que ele foi, nós ia. E alguns falavam, não, eu não vou lá não, porque esse homem é adulterou. Eu não compreendia. E Deus trouxe uma palavra para mim, irmãos. E essa palavra vai falar de tudo isso. Esse capítulo de Êxodo que eu li, capítulo 28, ele começa lá em Êxodo 19, para você compreender. Em Êxodo 19, Deus pega, irmãos, o povo quando sai do Egito, eles vão por 3 meses andar pelo deserto. E a Bíblia fala que está no deserto de Redim, e por fim Deus fala, Moisés, traga esse povo para mim, no monte Sinai, no deserto de Sinai, e sobe você que eu vou falar com você, e deixa o povo no pé do monte. E eu falarei com você, Moisés. E Moisés ouve, lá no capítulo 19. E Moisés sobe para o monte Sinai. E Deus começa, então, irmãos, ele estabelecer para Moisés tudo o que ele precisava. Isso vai levar 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites, Moisés jejuando. E Deus falando e ensinando a Moisés. E dando para Moisés, irmãos, todas as diretrizes que o tabernáculo ia precisar. Todos os utensílios do tabernáculo ia precisar. Mas me chama a atenção no capítulo 28 que eu li para vocês. Chega no capítulo 28, ele vem falando, ele começa com a Arca da Aliança, você fará uma Arca da Aliança, você vai pôr dentro do meu tabernáculo, lá estará a minha presença, lá no Santo do Santíssimo, aí eu preciso de alguém para administrar, lá no Santo do Santíssimo. E no capítulo 28, Deus fala para Moisés, Moisés, chama o teu irmão Arão, prepara para ele roupa, uma mitra, túnica, um éfode. Prepara para ele todas as roupas, mas eu estou capacitando e dando sabedoria para o homem fazer do modo mais lindo possível, da melhor perfeição que um homem pode fazer. Porque são roupas santas, e quando você colocar sobre Arão, você vai santificá-lo a mim. Porque ele vai exercer o cargo de sacerdote dentro do meu tabernáculo, ele vai representar o meu povo, ou ele vai falar comigo, quando o povo vier a ele vai entrar no Santo Santíssimo e vai falar comigo, faz essas vestes, faz essa roupa, e coloca essa roupa sobre ele. Você vai começar a entender o que Deus está querendo falar. E quando Deus está falando para Moisés, já perto dos 40 dias no Monte Sinai, Arão, irmãos, preste a receber as roupas santas, para santificá-lo. Sabe o que Arão está fazendo? No pé do monte de Sinai, ele está separando utensílios para fazer um bezerro de ouro. É forte, irmãos? É forte? Deus está falando, Moisés, prepara Arão para mim, ele vai ser meu sacerdote real, ele vai representar meu povo, põe roupa nele santa, e deixa para que você possa santificá-lo. Deus dando para ele lá no monte Sinai para Moisés, e no pé do monte, Arão recolhendo utensílios para fazer um bezerro de ouro para levar o povo à adoração. É difícil de entender, irmãos. Às vezes nós olhamos, e eu começo a ver, irmãos, que nós não compreendemos isso. Como assim? Pessoas que às vezes nós olhamos e falamos, mas a vida que a pessoa está levando, a vida que a pessoa está no trajeto da sua vida. Mas Deus está falando, eu estou pondo roupa limpa nessas pessoas, eu vou santificá-la para mim. Vocês ainda não compreendem. Você consegue compreender Deus dando lá uma palavra para Moisés e Arão juntando no pé do monte uns ouros para formar um bezerro de ouro? Por quê? O povo chegou lá no capítulo 32 de Êxodo e falou, Moisés, Arão, prepara para nós deuses que pode nos selecionar para essa terra, para esse deserto, porque o homem que estava com nós, Moisés, subiu, separou lá e vai saber o que aconteceu com ele, não desceu mais. 40 dias ele estava lá em cima com Deus, irmãos. Então prepara para nós deuses, para que possa nos guiar pelo deserto. E quem vai guiar? O homem que estava recebendo uma palavra lá no Monte Sinai. Quem que vai formar o bezerro de ouro? Arão.
Quem que ajuntou? Arão. Arão fala para ele, então traga para mim os utensílios, traga os teus ouros, e eu vou fundir, vou derreter, e vou fazer um bezerro para que vocês possam adorar. Eu falo isso, irmãos, que para quem lê a Bíblia sabe o que eu estou falando. A maior abominação para Deus é a idolatria. Idolatria para Deus é prostituição. A Bíblia fala 90% para mim, quando é prostituição, é de idolatria, irmãos, 10% é carnais. 90% quando a Bíblia vai citar para nós, aqui, presbíteros, vai falar, meu povo está adulterando contra mim. Eu não estava dormindo não com outras pessoas, estava adorando outros deuses. E nesse momento, o homem que era para ser santificado por Deus, está levando Israel a adorar outro Deus, está se prostituindo contra Deus. Mas, irmãos, quando Deus falou para mim, ele falou, fala para a minha igreja, eles têm promessa. Eu estou falando porque tem famílias aqui nessa noite, tem pessoas, irmãos. Hoje a Renata no carro, falei, Leandro, eu não sei como você, nessa hora tão difícil, você consegue ficar tão calmo. Fala, Renata, se eu não confiar em Deus, o que eu posso fazer? Se eu não acreditar em Deus, mas eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de uma promessa, e eu estava com essa palavra no meu coração. Deus já falava, as pessoas não compreendem, que quando eu quero usar alguém, quando eu tenho um chamado na vida de alguém, não importa, porque algo faz diferente. A Bíblia fala, irmãos, que Moisés desce, ele vai matar aqueles homens, irmãos, que estavam dançando do lado do bezerro de ouro, mas Arão ele não matou. Olha que interessante, Arão ele não tocou, presta atenção, a Bíblia fala lá em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 29, Deuteronômio 9, 29, que Deus se irou contra Arão, por causa disso, e falou, Moisés, ajunta esse povo, e ajunta também Arão. Deus então ficou até desgostoso, Moisés já tinha matado muito que estava dançando, ao lado do bezerro de ouro, a espada, mas ficou ainda o povo de Israel. Deus manda Moisés chamar e fala, traga para mim esse povo de Israel, o teu povo está obstinado, o teu povo Moisés, olha interessante, eu vou matá-lo, e Arão teu irmão também. Sabe o que Moisés faz, pastor? Não, Senhor, subirei no monte novamente, e por mais 40 dias e 40 noites eu vou jejuar na tua presença, para que o Senhor possa usar de misericórdia com esse povo e meu irmão Arão. Sabe por quê, irmãos? A morte, sabe por quê? O inimigo não consegue tocar na promessa, em alguém que Deus já lançou uma palavra, que Deus está querendo santificar para ele, ainda que ele caia, ainda que está prostituindo, ainda que ele está no pecado, porque ele está debaixo de uma palavra. Mas Deus mata da mesma maneira, mas quando há um joelho dobrado, quando há uma igreja curvada, quando há alguém buscando, porque Moisés sobe no monte e fala, eu vou orar por esse povo, Senhor, poupa a vida de Moisés, de Arão, poupa a vida desse povo, eu vou pagar, eu jejuo por eles, eu oro por eles, e ficou mais 40 dias, 40 noites no Monte Sinai, orando pelo povo, e Deus afastou a morte do povo de Israel, e Deus perdoou Arão. Nós não compreendemos, irmãos, e não vamos compreender, uma pessoa que está recebendo um manto, uma pessoa que recebeu unção uma hora, ou Deus determinou, de repente essa pessoa desvia, e nós depois negamos o ministério dessa pessoa, mas Israel fez isso, Arão novamente vai se passar, e Deus, irmãos, lá em Números 12, vai se exaltar novamente com Arão. Ele erra uma vez, não, Deus perdoa, e novamente Arão vem cair, porque Miriam chega, a irmã mais velha de Moisés, a irmã dos 3 irmãos é Arão, Moisés e Miriam, a Miriam é a irmã mais velha, depois vem Arão, depois vem Moisés, ela chama então Arão e fala, Arão, por que Deus só fala com Moisés? Por que Deus não fala conosco? Não, Deus fala através de nós também, Deus só não está com Moisés não, quem disse que ele é o líder? Quem disse? Deus ouviu, irmãos, novamente, e desce no tabernáculo, está os 3, Arão, Moisés e Miriam, ele fala, Arão, Moisés e Miriam, põe para fora do templo, do tabernáculo, por favor, saíram para fora do tabernáculo, aí ele fala para Arão, Arão, por acaso, com vocês, eu não falo só através de sonhos e revelações, ou por profeta?
E como o servo Moisés não é diferente, que eu falo face a face, por que levanta contra ele? Por que rejeita o ministério dele? Por que não compreende o ministério dele? E a Bíblia fala que a lepra caiu sobre Miriam. Novamente Moisés vai perante o joelho. Novamente Moisés fala com o Senhor: Senhor, tenha misericórdia de Arão e Miriam. E Deus poupa a vida. Fala: só põe Miriam 7 dias fora para mim, aqui do arraial. Deixa ela trancada 7 dias fora. E depois ela vai sair purificada. E eu perdoarei ela. E eles ficaram 7 dias sem sair do lugar, até que Miriam cumprisse os 7 dias no tabernáculo. Mas é interessante, toda, irmãos, trajetória, toda a escolha da igreja, tudo aquilo que nós falhamos, para você compreender, Deus não passa pano para ninguém. Deus passou pano quente para Davi? Não. Nós sabemos que o juiz em cima de Davi foi muito forte. E Arão? A Bíblia fala que então, irmãos, Arão tinha o chamado. Arão estava debaixo de uma palavra. Arão, irmãos, Deus falou para ele: Moisés, ele vai servir no meu tabernáculo. Ele vai ser o meu sacerdote. O povo, quando chegar a ele, vão falar com ele e ele virá a mim. Com o povo eu não falo, nem com você, Moisés, só falarei com Arão, no Santo do Santíssimo. Arão, irmãos, que estava lá construindo um muleto de adoração. E Deus, irmãos, tirou? Não, nós não compreendemos. Quando Deus estabelece algo na vida de alguém, pastor, quando Ele põe a mão, quando Ele unge, nós desesperamos. Mas Deus fala: não vai morrer, o inimigo não vai matar. Eu tenho uma promessa em cima, sabe por quê? Porque tem uma igreja orando. Tem famílias, tem entes queridos orando. Enquanto tiver um joelho no chão, a misericórdia de Deus cai em cima, irmãos. Mas fica a mancha. Fica a mancha. Nós olhamos e falamos: mas calma aí, Arão vai ser o sacerdote? Arão vai representar um ministério na minha igreja? Arão vai representar um ministério lá no tabernáculo? Você entende o que eu estou falando, né, irmãos? Às vezes nós olhamos uma pessoa e Deus estabelece, irmãos, um manto santo para essa pessoa. E Deus fala: eu vou santificá-lo. Mas essas pessoas às vezes caem. E nós não aceitamos mais o ministério de pessoas assim. Assim foi com Arão, irmãos. As pessoas não aceitaram. E ele era para representar Deus dentro do tabernáculo. Então Deus fala: Moisés, esse povo está obstinado demais. Manda eles vir na porta do meu tabernáculo. Eu quero 12 varas das 12 tribos, um de cada tribo. E a tribo de Levi foi dado o nome de Arão. A tribo de Levi, irmãos, em vez de colocar o nome de Levi nessa vara, uma vara de amendoeira seca, vara seca, morta. A tribo de Levi, ele pega e fala: escreve Arão para mim, nessa vara, e põe sobre o meu tabernáculo dentro dele, e deixa amanhecer, deixa passar a noite. Cada tribo veio, irmãos, cada líder de uma tribo vieram, as 12 tribos de Israel, colocaram o teu nome, e a de Levi pôs Arão, e colocou as 12 varas dentro do tabernáculo, e foram embora dormir. Outro dia cedo, Moisés chega no tabernáculo, e Deus fala: aquela vara que florescer, aquela que tiver um sinal, esse vai liderar o meu povo. E a Bíblia fala que das 12 varas, a vara de Arão, ela floresceu, deu brotos, deu amêndoas, perante, irmãos, toda a congregação que vieram de manhã. A congregação olhava, irmãos, olhava só a mancha, mas calma aí, Arão vai representar nós? Não dá. Olha o que Arão fez lá atrás, ele prostituiu, ele cometeu adultério, porque, irmãos, idolatria naquele tempo, adorar outros deuses era adultério perante ao Senhor. E eles falaram: Arão é um homem adúltero, não dá. Como vai representar dentro do tabernáculo, no Santo do Santíssimo, aonde que alguém estiver falha, entra e morre? Arão não dá. O Senhor fala: não, eu santifiquei Arão. Eu não olhei o cair dele, porque no coração houve um arrependimento. Lembra de eu falando de Davi, irmãos, e Saul? A diferença de Davi e Saul? Por que Deus perdoa Davi e não Saul? Porque Deus olha o coração, mas eu não consigo, a igreja não olha o coração. Eu consigo olhar a aparência do irmão, mas não consigo olhar o que está dentro do coração do irmão. Daí eu falo: não dá, esse não pode exercer o ministério. Esse caiu e pecou muito, esse falhou muito.
Mas Deus mostrou para o povo de Israel. Quando a vara floresceu, ele falou: agora pega essa vara para mim. Vai lá no Santo do Santíssimo, onde está a minha presença, que era a arca da aliança que foi construída. O povo vinha para adorar o Senhor, vinha para santificar o Senhor ali, e dentro do tabernáculo havia a arca, que era a presença do Senhor. Então, toda vez que o pessoal olhava, falava: nossa, atrás daquele manto a presença do Senhor está, e lá está a tábua dos 10 mandamentos, lá está o maná que desceu do céu. Só que eles iam olhar também e iam falar: lá está a vara de Arão, que Deus falou que seria o nosso líder, representante do seu tabernáculo. Se encerrou, irmãos, todo o levante. Aqueles que não aceitaram, aqueles que não acreditavam, irmãos, não acreditaram, tinham que olhar toda vez que subia para sacrificar o Senhor, e olhava então, irmãos, sabendo que a arca do Senhor estava lá, e a vara de Arão estava lá, quando ele vinha representar o povo ao Senhor, ou apresentar o povo para o Senhor. Estou dizendo isso para nós, irmãos, que você olha, e às vezes eu olho e nós não compreendemos, pastor. Nós só olhamos as falhas, só olhamos os tomos das pessoas, mas eu não consigo identificar se houve arrependimento ou não. E eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor pôs essa palavra no meu coração: não precisa apavorar. Você que olha para o teu filho, para a tua esposa, para o teu esposo, você que tem uma família, um ente querido, que acha que não tem mais jeito, para Arão também parecia que não tinha jeito. Enquanto Deus estava o santificando com os mantos sacerdotais, ele estava lá se corrompendo aos pés do Monte Sinai. Nós nunca vamos compreender isso, não vamos conseguir absorver isso, mas como? Deus dando a palavra lá em cima, e Arão, irmãos, fazendo um bezerro de ouro no pé do monte. Tamanho pecado, tamanha falta de respeito, tamanha consideração. Arão, irmãos, ele presenciou as 10 pragas dentro do Egito. Arão viu o mar vermelho se abrir. Arão viu, irmãos, o maná descer do céu. Mas ele não suportou a pressão. Quando o povo pressionou: esse povo vai embora, eu vou perder eles. Medo de perder. Então vou deixar eles fazerem o que eles querem. Vou dar o bezerro de ouro para eles. Deus manda eu falar para vocês nessa noite: não tem medo de perder, irmãos. Não tem medo de perder, irmãos. Aquilo que você tem orado, aquilo que Deus tem determinado, não se perde. Deus determinou, e da maneira de Deus vai acontecer, irmãos. Foram selados. Já foram selados, tem um chamado. Não importa se caiu, mas vai estar um dia exercendo o ministério ainda, e vocês verão. E os meus olhos também irá ver. Eu digo para vocês isso, irmãos, porque aqui há muitas famílias, há filhos, esposo, marido, que você acha que não tem mais jeito, que Deus está dando uma palavra profética, uma palavra de bênção, essa pessoa está caindo cada vez mais, parece que está descendo cada vez mais, mas há um chamado sobre essas pessoas, há uma promessa sobre essas pessoas, e nada pode mudar aquilo que Deus estabelece. Ninguém pode mudar, a não ser que se você se cale, a não ser que nós paramos de interceder, a não ser que nós paramos de orar. Arão era para ter morrido, todo o povo de Israel, e Deus ia matar, irmãos. Arão interveio e fala: não, Senhor, o que dirá os egípcios, que o Senhor tirou e não deu conta, tirou para matar no deserto? Deixa eu subir, eu faço um jejum por eles, eu consagro mais 40 dias e 40 noites, irmã Maria. Ele tinha acabado de descer do monte, por 40 dias e 40 noites jejuando. Novamente ele sobe, jejum, mais 40 dias e 40 noites, agora pelo povo. Oh, glória a Deus. Há pessoas, irmãos, com o coração tão sincero nessa noite, que pessoas não estão desfalecendo porque há um joelho dobrado nessa casa, há um joelho dobrado nos lares, há pessoas em propósito, há pessoas em orações, e se ora, irmãos, o inimigo ele não tem legalidade. Se ele ora, Deus não mata, Deus perdoa. Então descansa no Senhor. Então a minha esposa fala: Ana, onde você acha tanta calma, em meio de tanta turbulência? Eu falei para ele: estou debaixo de uma palavra, eu creio, eu preciso crer. Aonde que a minha mão não tem mais força, aonde que eu não posso mais entrar, o Senhor entra. Mas como Ele entra? Com as nossas orações. Ela tem um poder sobrenatural, irmãos.
Deus não suporta o choro de um pai, o choro de uma mãe, o choro do irmão. Quando você derruba a lágrima para alguém, irmãos, ele acolhe, ele intercede. As manchas ficam. Claro que fica. Fica as consequências. É igual o cartão de crédito. Passou a fatura, vem, irmãos. Mas a morte não. A morte não tem legalidade se você está orando por alguém. Amém, irmãos? Você crê nessa noite? Então, quero que você se põe de pé.